Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 27. Estando Isabel no sexto mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 26 a 27, São Beda. Como a encarnação do Cristo deveria ocorrer na sexta idade do mundo e deveria servir para o cumprimento da lei, é com razão que o anjo enviado a Maria anuncia no sexto mês da concepção de João o Salvador que nasceria. Por isso é dito no sexto mês. O sexto mês é março, em cujo 25º dia Nosso Senhor foi concebido e, segundo a tradição, padeceu, assim como nasceu, no 25º dia do mês de dezembro. No entanto, se crermos que o primeiro dia é o equinócio de primavera e o outro é o solstício de inverno, é conveniente que, com o aumento da luz, seja concebido e nasça aquele que ilumina todo homem que vem a este mundo. Se, porém, alguém objetar que os dias crescem ou são maiores que a noite, antes do tempo do nascimento e da concepção de Nosso Senhor, dir-lhe-emos que São João já anunciava o reino dos céus antes do seu advento. Era um princípio adequado para a restauração humana que um anjo fosse enviado para consagrar uma virgem para um parto divino. Com efeito, a primeira causa da perdição humana foi que a serpente fosse enviada pelo diabo para enganar a mulher com o espírito da soberba. Por isso segue a uma virgem, o qual não somente se refere a São José, mas também a Maria. Com efeito, a lei ordenava que cada um desposasse uma mulher de sua própria tribo ou família. Prossegue o mesmo evangelista. O nome da virgem era Maria. Maria significa em hebraico estrela do mar e em siríaco senhora. E com razão, porque mereceu levar nas entranhas o Senhor do mundo e a luz perene dos séculos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 28 a 29. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo. Ela, ao ouvir essas palavras, perturbou-se e discorria pensativa que saudação seria essa. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 28 a 29. Santo Ambrósio. Conhece-se a Virgem por seus costumes. Só em seu quarto, sem ser vista por nenhum homem, é encontrada apenas pelo anjo. Por isso é dito: entrando o anjo onde ela estava. E para que não fosse maculada por uma conversa indigna de si, é saudada pelo anjo. Conhece-se a Virgem pelo seu pudor, porque ela se assustou. Com efeito, segue-se. Ela, ao ouvir essas palavras, perturbou-se. Tremer é próprio das virgens, assustar-se como com todo homem que se aproxima e ter pudor de tratar com todo homem. Aprende, ó Virgem, a evitar todas as palavras licenciosas. Maria envergonhou-se até mesmo com a saudação de um anjo. Admirava-se também com a nova forma de saudação, que nunca fora ouvida, pois estava reservada somente a Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 30 a 33. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará sobre a casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 30 a 33. Um expositor grego. Como se dissesse: Não vim te enganar, mas trazer a absolvição do engano.
Não vim roubar tua virgindade inviolável, mas abrir uma habitação para o autor e guardião da pureza. Não sou um ministro da serpente, mas um enviado daquele que destrói a serpente. Venho tratar de um casamento, não maquinar tramas. Assim, pois, não deixou que ela se atormentasse com considerações impertinentes, para não ser julgado ministro infiel à sua incumbência. A Virgem encontrou graça diante de Deus, porque, adornando a sua própria alma com o esplendor da pureza, preparou uma habitação agradável para o Senhor. E não somente conservou inviolável o seu celibato, mas também manteve a sua consciência imaculada. Dizendo eis, denota rapidez de presença, insinuando com essa palavra que se havia realizado a concepção. Diz, pois, a quem porás? Não o pai porá, pois ele carece de pai quanto à geração inferior, assim como carece de mãe quanto à geração superior. Mas como esse nome é comum ao sucessor de Moisés, o anjo, indicando que não será semelhante àquele, acrescenta: será grande. Nem a assunção da carne diminui a divindade, antes exalta a humildade da humanidade. Por isso prossegue, e será chamado Filho do Altíssimo. Não é tu quem lhe imporás esse nome, mas ele próprio é que será chamado. Por quem, a não ser pelo seu Pai consubstancial? Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Quem tem o conhecimento infalível do gerado é o verdadeiro intérprete quanto à imposição adequada do seu nome. Por isso é dito: Este é o meu filho amado. Ele existe desde a eternidade, embora apenas agora nos manifeste o seu nome. Por isso diz: será chamado, não será criado ou gerado, pois antes dos séculos já era consubstancial ao Pai. Conceberás, pois, tornar-te-ás mãe, e teu ventre virginal conterá aquele que os céus não são capazes de conter. E para recordar a Virgem dos Profetas, acrescenta: lhe dará o nome, o trono de seu pai Davi, para que soubesse claramente que aquele que nasceria dela era o próprio Cristo que, segundo a promessa dos profetas, nasceria da descendência de Davi. Ninguém pode reinar eternamente a não ser Deus. Por isso, embora se diga que recebe o trono de Davi por causa da sua encarnação, enquanto Deus é reconhecido como Rei eterno. Prossegue, e o seu reino não terá fim. Não somente enquanto Deus, mas também enquanto homem. No presente reina sobre muitos, mas reinará por fim sobre todos, porque todas as coisas lhe estarão submetidas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 34 a 35. Maria disse ao anjo: Como se fará isso, pois eu não conheço varão? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso mesmo, o que nascerá santo será chamado Filho de Deus. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 34 a 35. São Gregório Magno. Pelas palavras, te cobrirá com a sua sombra, exprimem-se as duas naturezas do Deus que se encarnaria. Com efeito, a sombra é formada pela luz e pelo corpo. O Senhor, por sua divindade, é luz. Como a luz incorpórea assumiria o corpo no ventre da Virgem, disse apropriadamente: A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Isto é, em ti, o corpo da humanidade receberá a luz incorpórea da divindade, pois isso é dito a Maria por causa do consolo que lhe é dado do céu. Em distinção à nossa santidade, declara-se que Jesus, de maneira singular, nasceu santo. De fato, ainda que nos tornemos santos,
Não nascemos santos, porque somos oprimidos pela condição da nossa natureza corruptível, podendo dizer com o profeta: Eis que nasci na culpa. Salmo 50. Somente nasceu verdadeiramente santo aquele que não foi concebido pela conjunção carnal, que não é, ao contrário de que professam totalmente os hereges, um na humanidade e o outro na divindade. De modo que, sendo concebido como simples homem, Deus logo tivera assumido seu corpo. Anunciando o anjo e descendo o Espírito, logo o Verbo estava no ventre. Logo o Verbo se fez carne no ventre. Por isso prossegue: será chamado Filho de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 36 a 38. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e este é o sexto mês da que se dizia estéril, porque a Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 36 a 38. São João Crisóstomo. Como o que fora dito superava o entendimento da Virgem, o anjo passou a falar de coisas mais simples para persuadi-la por meio de coisas sensíveis, e por isso disse: Eis que também Isabel, tua parenta. Observa a prudência de Gabriel. Não a recorda de Sara, nem Rebeca, nem Raquel, pois eram exemplos antigos, mas refere um fato recente para fortalecer o seu entendimento. E por isso faz menção da idade, quando diz: também ela concebeu um filho na sua velhice, indicando a sua incapacidade natural. Prossegue: e esse é o sexto mês. Não anunciou desde o princípio a gravidez de Isabel, mas depois de transcorridos 6 meses, a fim de que o volume do seu ventre servisse de prova. Pois ele, sendo o Senhor da natureza, pode tudo o que quer, uma vez que faz e dispõe todas as coisas, governando as rédeas da vida e da morte.